Quando você encontrar este vídeo, pode muito bem se tornar um dos primeiros pioneiros a pisar em Marte. Porque a NASA anunciou oficialmente mais uma vez que, dentro de 10 anos, pegadas humanas aparecerão pela primeira vez naquele planeta coberto de poeira vermelha. Isso não é ficção científica, é um plano real que a NASA está avançando passo a passo. Mas aqui está a questão: Marte é realmente adequado para nós? No momento em que você pisa em Marte, que tipo de ambiente hostil você encontrará? Que desafios, nunca antes experimentados por humanos na Terra, você enfrentará? E que tecnologias surpreendentes a NASA usará para nos ajudar a sobreviver naquele planeta frio, seco e morto? Não se preocupe, neste vídeo, eu o levarei para ver por si mesmo todas as verdades que você deve entender antes que a humanidade colonize Marte. Obviamente, para colonizar Marte você primeiro precisa chegar lá com segurança. Nas melhores condições de lançamento, leva cerca de 9 meses para voar da Terra a Marte. Isso pode não parecer muito longo, como fazer um cruzeiro. Mas você não deve ignorar uma coisa: esses 9 meses não são passados sob o guarda-chuva protetor do campo magnético da Terra, mas são expostos nus ao vento solar e à radiação cósmica. A exposição a longo prazo a essa radiação é muito provável que cause câncer nos astronautas e pode até causar sintomas precoces da doença de Alzheimer antes mesmo de você chegar a Marte. Parece um pouco assustador, certo? Mas não se preocupe muito. A NASA há muito tempo considera medidas de proteção. Por exemplo, adicionando materiais ricos em hidrogênio à carcaça da espaçonave, ou até mesmo envolvendo toda a cabine com tanques de água, porque a própria água contém uma grande quantidade de hidrogênio. Claro, existem ideias ainda mais legais, como criar um campo magnético artificial ao redor da espaçonave, para bloquear completamente a radiação. Mas o problema é que, para realizar essa visão, você precisa de um pequeno reator nuclear para fornecer energia enorme. No nível atual de tecnologia, isso ainda não é muito viável. No entanto, quando você finalmente chegar a Marte, pode se surpreender ao descobrir que Marte não é tão desconhecido quanto você imaginava. A Terra e Marte, na verdade, têm muitas semelhanças. Por exemplo, o ponto em comum mais óbvio é que a duração de um dia em Marte não é muito diferente da Terra, cerca de 24 horas, 39 minutos e 35 segundos. Um ano em Marte é um pouco mais longo que o da Terra, cerca de 1,88 anos terrestres, o que equivale a 687 dias terrestres. Mas isso é normal para um planeta com uma órbita maior mais distante do Sol. Em todo o Sistema Solar, as mudanças sazonais em Marte são as mais semelhantes às da Terra? Isso ocorre porque a inclinação do eixo de rotação de Marte é quase a mesma da Terra. A da Terra é de 23,5 graus, e a de Marte é de 25 graus. O que isso significa? Significa que Marte também experimenta estações semelhantes à primavera, verão, outono e inverno da Terra. Mas as mudanças de temperatura em Marte são mais extremas, variando de uma alta de 35 graus Celsius no verão no Equador, a uma baixa de 143 graus Celsius negativos nas calotas polares no inverno. A diferença é enorme. E semelhante à Terra, Marte também tem calotas polares norte e sul. A cada inverno as regiões polares entram em uma longa e escura noite. Mas, diferentemente da Terra, o inverno em Marte é tão frio que pode até congelar a atmosfera em gelo seco, que é dióxido de carbono sólido. Este gelo seco se acumula na superfície das calotas polares, mas as próprias calotas polares ainda são compostas principalmente de gelo de água. O tamanho das calotas polares de Marte também muda com as estações. Você pode até ver as enormes mudanças nas calotas polares do inverno ao verão, através de vídeos curtos. A propósito, eu pessoalmente gosto particularmente de um pequeno detalhe em Marte: os misteriosos padrões em espiral na superfície das calotas polares. Os cientistas acreditam que esses belos padrões são, na verdade, causados pelo efeito de Coriolis. Mas o gelo seco nas calotas polares não fica lá para sempre. Quando este gelo seco sublima, passando diretamente de sólido para gás, ele desencadeia uma reação violenta que afeta todo o planeta: tempestades de poeira. Se você apenas olhar para as fotos, pode pensar erroneamente que a superfície de Marte é muito calma, com nada além de poeira e rochas espalhadas.
Mas se você ficasse por um tempo, logo veria uma parede de poeira enorme e espessa subindo no horizonte. Você pode pensar que é semelhante a uma tempestade de areia na Terra, mas não pode nem imaginar a escala desta tempestade. Na verdade, ela engole não apenas uma região, nem mesmo apenas um continente, mas o planeta inteiro. Esse tipo de supertempestade de poeira global entra em erupção cerca de uma vez a cada 3 anos marcianos, o que equivale a cerca de a cada 5 anos terrestres. Uma vez que aparece, a poeira que sobe aos céus bloqueará completamente a luz solar por semana ou até meses. Se a humanidade realmente quiser se estabelecer em Marte no futuro, esse tipo de supertempestade de poeira é definitivamente um obstáculo enorme. E o que é mais problemático é que, até hoje, ainda não estamos totalmente claros sobre a causa dessas supertempestades de poeira. No entanto, vale a pena mencionar que Marte nem sempre teve essas tempestades de poeira globais. Bilhões de anos atrás, ele tinha uma atmosfera espessa, e sua superfície era até quente o suficiente para suportar o fluxo de água líquida. Mas ao longo dos longos anos, Marte secou gradualmente e sua atmosfera escapou lentamente. Agora, sua densidade atmosférica é inferior a 1% da Terra. É importante notar que as tempestades de poeira em Marte não começaram a aparecer de repente porque ele ficou seco. Embora não tenhamos entendido completamente a causa dessas tempestades, os cientistas especulam que um fator importante pode ser as mudanças extremas de temperatura em Marte. A fina atmosfera de Marte não consegue reter o calor de forma eficaz. Assim que o Sol se põe, a temperatura da superfície cai drasticamente. Para dar um exemplo extremo, quando você está no equador marciano, a temperatura em seus pés pode ser de quentes 23 graus Celsius, mas a temperatura em sua cabeça pode ser de apenas 0 graus Celsius. É essa drástica diferença de temperatura entre o dia e a noite que causa ventos fortes. Mas, diferentemente da Terra, o ciclo climático em Marte não é impulsionado pela água, mas pela poeira. A poeira em Marte é extremamente importante. Sem essa poeira, as tempestades de poeira globais podem nem ocorrer. Neste ponto, você pode estar curioso: como a poeira entra no ar? Na verdade, existem muitos mecanismos em Marte. Um dos mais comuns é o redemoinho de poeira. Marte tem milhares de redemoinhos de poeira todos os anos, especialmente na primavera e no verão. O calor do Sol faz com que o ar perto do solo suba rapidamente, formando uma área de baixa pressão. O ar frio circundante entra para preencher a lacuna, subindo em espiral, formando um redemoinho de poeira. Às vezes, um redemoinho de poeira pode ter centenas de metros de largura e até 5 quilômetros de altura, como um aspirador de pó gigante, sugando a poeira do chão para o ar. Além dos redemoinhos de poeira, uma maneira mais comum é um fenômeno chamado saltação que ocorre quando o vento sopra sobre o solo. As partículas de poeira em Marte têm eletricidade estática e são difíceis de serem levantadas. Em vez disso, os grãos de areia maiores são mais facilmente movidos pelo vento. Mas quando as partículas grandes são levantadas e caem de volta, elas agem como pequenos martelos batendo no chão, fazendo com que a poeira mais fina voe para o ar. Uma vez que essa poeira entra na atmosfera, a baixa gravidade de Marte permite que ela permaneça lá por muito tempo, tempo suficiente para alimentar a próxima grande tempestade. Uma vez que a poeira entra no ar, ela pode absorver o calor do Sol e liberá-lo na atmosfera. Isso fortalece ainda mais a formação do vento. À medida que o vento fica mais forte, ele envia mais poeira para o ar, formando eventualmente supertempestades de poeira regionais ou até mesmo globais. A boa notícia é que a velocidade do vento de uma tempestade de poeira marciana é de no máximo cerca de 97 km por hora, cerca de metade da de um furacão na Terra. Devido ao ar rarefeito, tal vento soprando em uma pessoa não seria realmente sentido. As cenas em filmes onde as espaçonaves são viradas são basicamente impossíveis na realidade. Mas, por outro lado, o verdadeiro problema com as tempestades de poeira não é o vento, mas a poeira que sobe aos céus e bloqueia completamente a luz solar. Por exemplo, em 2007, o rover Opportunity da NASA encontrou uma supertempestade de poeira sem precedentes em Marte. Naquela época, o brilho do Sol caiu 96%. Para um rover que depende de energia solar, isso foi extremamente fatal. O suprimento de energia da Opportunity foi quase completamente cortado, e ela estava até em perigo de congelar.
Felizmente a tempestade passou gradualmente e a Opportunity finalmente sobreviveu. Mas nem todo rover tem tanta sorte. No mesmo ano, o rover Spirit também encontrou o mesmo problema, mas sua sorte foi muito pior. Uma espessa camada de poeira cobriu lentamente seus painéis solares, fazendo com que seu suprimento de energia diminuísse continuamente. Finalmente ele acidentalmente ficou preso em um poço de areia fofa chamado Troy, e nunca mais saiu, tornando-se uma plataforma de pesquisa estacionária, até que sua energia se esgotasse completamente e ele parasse de funcionar. Essas tempestades de poeira marcianas podem até afetar os satélites que orbitam Marte. Como a poeira que sobe aos céus aumenta a temperatura da atmosfera marciana, a atmosfera começa a se expandir, entrando na região orbital dos satélites, forçando-os a gastar combustível precioso para manter sua posição orbital correta. Imagine se você fosse um futuro colono de Marte e de repente encontrasse tal tempestade de poeira global. O sistema de fornecimento de energia solar seria bloqueado e os humanos não poderiam sobreviver por muito tempo no ambiente extremamente frio. Até mesmo a comunicação com a Terra seria cortada. Naquele momento, você estaria por conta própria. Felizmente, essas supertempestades acabarão por perder sua fonte de energia porque bloqueiam muita luz solar, impedindo que a superfície continue a aquecer. Elas acabarão por se dissipar naturalmente. Você já se perguntou como soa o vento soprando em Marte? Na verdade, você não precisa imaginar. Em 2018, o Lander InSight da NASA, usando seu sismômetro embutido, realmente gravou o som do vento em Marte. No entanto, este som é muito grave, então é melhor ouvi-lo com fones de ouvido ou um subwoofer. O que é ainda mais legal é que ele não apenas gravou o som do vento, mas também capturou claramente as nuvens de gelo de água flutuando no céu. Isso nos deu nossa primeira sensação real de que o céu em Marte também tem vento e nuvens. Embora a superfície de Marte pareça desolada hoje, há de fato uma pequena quantidade de vapor de água em sua atmosfera. Mas, no geral, o ambiente atmosférico em Marte ainda é muito hostil, as condições para a habitação humana direta simplesmente não existem. E o solo em Marte? Acredito que muitas pessoas viram o filme Perdido em Marte. O protagonista, Watney, realmente cultivou batatas em Marte usando seu solo. Tal coisa é realmente possível na realidade? O solo em Marte é adequado para o cultivo? As plantas cultivadas em Marte seriam prejudiciais ao corpo humano se comidas? Na verdade, o solo marciano contém a maioria dos nutrientes necessários para o crescimento das plantas, mas também depende da localização específica. Assim como na Terra, alguns lugares têm solo fértil, enquanto outros são estéreis. Mas o solo marciano é diferente do solo com o qual estamos familiarizados. É mais como uma pilha de rocha intemperizada que não sofreu modificação biológica a longo prazo. Em 2016, cientistas tentaram cultivar mais de uma dúzia de tipos de plantas, incluindo tomates, ervilhas, espinafre e rabanetes, em solo marciano simulado na Terra. Os resultados mostraram que essas plantas podiam de fato crescer. O rendimento foi um pouco menor, mas foi muito melhor do que o esperado. No entanto, a premissa era que algum capim ou outra matéria orgânica tinha que ser adicionada ao solo como fertilizante, caso contrário, essas plantas não durariam muito. Mas há outro problema. O solo marciano contém uma grande quantidade de perclorato de cálcio. Consumir muito dessa substância é tóxico para o corpo humano e também pode prejudicar as próprias plantas. No entanto, o perclorato de cálcio não é totalmente inútil. Ele pode absorver a umidade do ar e liberar oxigênio. Esta é, na verdade, uma ótima notícia para a futura colonização humana de Marte. No futuro, quando cultivarmos plantas em Marte, não será apenas para a autossuficiência alimentar, mas também porque frutas e vegetais frescos são ricos em antioxidantes, que podem melhorar o humor humano e até ajudar a resistir à radiação espacial. Então, se você realmente quer se tornar um agricultor marciano qualificado no futuro, o problema do solo é uma questão fundamental que deve ser resolvida. Claro, para sobreviver em Marte por muito tempo, apenas saber como cultivar não é suficiente. Você também precisa usar várias tecnologias avançadas para superar o ambiente hostil em Marte, por exemplo, a fina atmosfera de Marte. No passado, as pessoas sempre pensaram que era impossível voar em tal lugar, mas a NASA não acreditou nisso.
Eles construíram um pequeno helicóptero marciano chamado Ingenuity. Ele é particularmente leve e usa pás de fibra de carbono. Em apenas 3 anos, ele voou com sucesso 72 vezes e tirou muitas fotos impressionantes de Marte. Isso prova que, desde que a tecnologia seja usada no lugar certo, qualquer coisa impossível pode se tornar possível. Além de helicópteros, há uma maneira ainda mais legal de explorar: enviar robôs. Você provavelmente já ouviu falar dos rovers Spirit, Opportunity e Perseverance, e até do rover Zhurong da China. Todos esses rovers têm 6 rodas, são altos e adequados para exploração de longa distância, mas o problema é que eles podem ficar presos facilmente em solo macio. Por exemplo, o Spirit ficou preso e nunca mais saiu. Neste ponto, as vantagens de robôs com pernas como o Spot, desenvolvido pela Boston Dynamics, tornam-se aparentes. Um cão-robô de 4 patas não só pode escalar obstáculos facilmente, mas também pode atingir velocidades de quase 6 km por hora. Ele tem IA inteligente. Você apenas diz o destino, e ele pode planejar a rota sozinho. Ele também pode evitar obstáculos de forma autônoma, e até se levantar se cair. A NASA planeja até enviar uma equipe de robôs como o Spot no futuro, para explorar autonomamente as cavernas em Marte, porque as cavernas podem preservar bem informações preciosas e podem até preservar vestígios de micro-organismos. O mais importante é que as cavernas também podem bloquear eficazmente a radiação e podem até se tornar o melhor habitat para a colonização humana no futuro. É que o ambiente dessas cavernas é desconhecido e complexo, e os sinais serão bloqueados por rochas. Isso exige que os robôs tenham a capacidade de explorar de forma completamente autônoma. Mas, por outro lado, os humanos que realmente se estabelecerão em Marte no futuro devem ser completamente autossuficientes. Pense nisso, até mesmo fazer uma ligação para a Terra levaria pelo menos alguns minutos. Sem mencionar as emergências. Ninguém pode tomar decisões por você. Você tem que confiar em si mesmo para tudo. Se os colonos pousarem com sucesso em Marte, onde eles viverão? Pode ser nas regiões das calotas polares, ou em um lugar como a cratera Korolev. Eles podem até optar por ficar perto da camada de permafrost subterrâneo. Depois de escolher um local, eles também precisam construir casas com antecedência usando robôs, por exemplo, usando a tecnologia de impressão 3D para construir casas diretamente do solo marciano misturado com gelo de água, e em seguida, cobri-las com uma espessa camada de solo para bloquear a radiação. Quando os colonos realmente chegarem, eles também terão que resolver o fornecimento de água, ar e comida, por exemplo, produzindo oxigênio através da eletrólise da água, extraindo água potável do gelo e ao mesmo tempo cultivando. Todos esses juntos podem formar uma colônia verdadeiramente autossuficiente. Claro, a vida em Marte definitivamente não será fácil. Ficar em um espaço confinado por muito tempo, conviver com as mesmas poucas pessoas todos os dias e uma dieta monótona causarão grande estresse mental. E o ambiente de baixa gravidade também trará sérios problemas de saúde, como osteoporose, atrofia muscular e até mesmo afetando a visão. No entanto, apesar das dificuldades, toda vez que a NASA recruta publicamente voluntários para a colonização, os candidatos ainda são numerosos. Depois de ver tudo isso, você acha que a humanidade pode finalmente estabelecer uma colônia em Marte? Você está disposto a ser um dos primeiros exploradores de Marte? Ou essas dificuldades já o assustaram? De qualquer forma, este dia pode chegar mais cedo do que você pensa, talvez até mesmo em nossa vida,